Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal. Essa aqui é a quarta e última aula de figuras de linguagem, onde a gente vai falar de figuras de sintaxe, tá? É a última. Já falamos de figuras de palavras, já falamos de figuras sonoras, já falamos de figuras de pensamentos e agora nós vamos fazer o bloco das figuras, das principais figuras de sintaxe, tá? Se você está pegando esse vídeo a partir de agora, eu convido você a inscrever-se no nosso canal para poder, claro, acompanhar todo o nosso trabalho daqui para frente. Tudo bem? Vamos lá! Primeira figura de sintática, primeira figura de palavra sintática é o pleonasmo. Pleonasmo é a repetição, é a redundância de ideias, é a recuperação de ideias dentro de um texto, de uma mesma ideia. Existe o pleonasmo bom e o pleonasmo ruim, o pleonasmo chamado de vício de linguagem. Pleonasmo bom é aquele onde o autor usa essa ideia de repetir ideias dentro do texto de maneira consciente, de maneira harmônica e de maneira a reforçar aquele argumento que ele está apresentando ali, tá? Isso é um pleonasmo positivo. Ele fez isso de maneira consciente, tá? Agora tem um pleonasmo ruim, que é o que a gente chama de vício de linguagem, que é quando a pessoa não usa com consciência e acaba atropelando a língua, né? Como, por exemplo, quando a pessoa fala subir para cima, entrar para dentro, sair para fora. Se você vai subir, é para cima, né? Se vai descer, é para baixo. Vai entrar, é para dentro. Percebeu? Você usou duas vezes, repetiu, usou duas palavras que têm o mesmo sentido ali de maneira descabida, tá? Isso é um pleonasmo, vícios de linguagem. A gente vai fazer um videozinho sobre vícios de linguagem mais profundo, mas também tem um pleonasmo positivo. Outra figura de linguagem interessante que cai bastante é a inversão, ou chamado hipérbato. As frases na língua portuguesa, elas podem ter uma ordem direta, né? E o que é a ordem direta? Resumindo um pouquinho a nossa aula que vai vir no futuro aí. A ordem direta é quando você cadencia sujeito, verbo e predicado. E eles aparecem no texto nessa ordem. A ordem inversa é quando você muda. Você joga o predicado para lá, joga o sujeito lá para o final e tudo mais. Isso não é uma falha. Pode ser se não for bem feito, mas não é uma falha. É um recurso linguístico que pode melhorar bem a aparência do texto, né? Olha aí um exemplo, para ficar mais ilustrado. Sua alma nunca vi. Esse é o texto que já está invertido. Vamos pôr ele na ordem direta. Eu nunca vi. O eu está omitido na frase ali, né? Nunca vi sua alma. Eu, omisso, elíptico, nunca vi, verbo, sua alma. Ele pegou e fez o quê? Pegou essa ordem direta e jogou sua alma lá para frente. Sua alma, nunca vi. Isso é inversão, tá? Ou hipérbato. É um recurso muito utilizado aí para dar uma cara legal aí para os textos. O que é o assíndeto? O assíndeto é quando você omite, ou quando o autor omite uma conjunção que liga duas orações. Ele omitiu, por algum motivo, porque de repente o contexto já deixa claro, fica mais fácil entender. Olha aí um exemplo para você entender. Ó. O cantor interpretava a canção, o público vaiava. Duas orações unidas, só que está faltando a conjunção que liga essas duas orações. Ele colocou simplesmente a vírgula. O E. Ó, o cantor interpretava a canção e o público vaiava. Ele insistia e o público continuava. Cadê o E? Tirou o E dali, não tem o E. Tá? Ele omitiu a conjunção E, é um assíndeto. Ele parou, quebrou o violão, saiu do palco. Aqui ele fez uma gradação, figura de linguagem que a gente já viu anteriormente, mas ele também omitiu o E ali no final da gradação, né? Ele parou, quebrou o violão e saiu do palco. Omitiu o E, colocou direto ali, só para dar um estilo também. Tá? Isso é um assíndeto. Se o assíndeto é a omissão,
O que é o polissíndeto? Poli quer dizer muitos. Então, polissíndeto é a repetição de todas as conjunções, de todos os elementos conectivos no texto. Então, quando você fala lá, e falei, e gritei, e tentei, e gesticulei, e pedi ajuda, mas ninguém parou para socorrer o gato acidentado. E falei, e gritei, eu estou repetindo a conjunção e em todas as orações. Essa repetição exagerada é chamada de polissíndeto. Pode ser um vício de linguagem, mas se for bem usada, se for conscientemente usada, se for poeticamente usada, fica até legal dentro do texto. Polissíndeto. O que é uma elipse? O que é a figura de linguagem chamada de elipse? Elipse em matemática é uma figura geométrica. Elipse em português é omissão. Tá? Omissão. Então, quando você fala sujeito elíptico, é quando você omite quem é o sujeito da oração. Isso é uma figura de linguagem também, é considerado uma figura de um recurso linguístico para dar uma melhorada no texto. Então, é omitir algum termo no qual o próprio contexto ali deixa subentendido qual é esse termo. Olha um exemplo. Saímos da confeitaria com um pedaço de felicidade. Saímos. Quem saiu? Nós. Então o nós não aparece no texto, ele está omitido, mas você só de olhar pelo texto, o contexto, o verbo, ele diz para você quem é esse termo que está omisso. Isso é elipse. E para fechar, nós temos a zeugma. O que é a zeugma? A zeugma é uma forma de omissão, mas não é igual a elipse. Na elipse, omitiu o termo e o próprio contexto já disse. Na zeugma, você omite na segunda oração ou numa oração posterior algo que foi dito anteriormente. Você já disse, você só não quer repetir aquela palavra de novo. A palavra já apareceu, você só não quer repetir. Então você usa um recurso chamado de zeugma. Olha um exemplo. Todos querem dinheiro. Eu, amor. Eu o quê? Eu quero amor. Eu não vou colocar o quero de novo. Por quê? Já apareceu o verbo querer na oração anterior. Já deixou claro isso. Eu não preciso ficar repetindo. É aquele texto viciado também que fica repetindo termos. Ah, a porta fechou porque a porta não sei o que, porque a porta é com porta. Você fica repetindo. Isso é um vício de linguagem. Um recurso para você não fazer isso é o zeugma. Zeugma é a omissão de alguns termos que foram ditos anteriormente, de forma, claro, sendo bem feito, para que isso fique bem entendido. Qual é o termo que foi omitido? Então, olha aí. Todos querem dinheiro. Eu, amor. Gente, encerramos aí esse bloco todo aí, esses 4 blocos de figuras de linguagem, das principais, não são todas, são as principais figuras de linguagem que mais aparecem no vestibular. É claro que agora você tem que revisar, pôr no papel e lembra, estudar, é um processo ativo, põe no papel, tal, faz alguns exercícios, tem bastante exercício disponível aí, no site lá tem exercício, organiza bem isso aí, porque figuras de linguagem elas aparecem bastante nas provas, seja de concurso, seja de vestibular, não importa. Tudo bem? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Dá um joinha, compartilha com seus amigos para que cada vez mais chegue esse material em mais pessoas. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, para você acompanhar todas as próximas postagens. Vamos fazer daqui a pouco um ciclo de vídeos sobre redação, voltar a falar de redação, tem muita novidade sobre redação, então você não pode perder. É isso, muito obrigado pela sua presença, volte sempre, é um prazer te ter aqui. Forte abraço!